Quem sai e quem fica? Como está a situação dos jogadores em fim de contrato e como está o mercado da bola hoje no Flamengo? O time mais badalado de 2019 pode ver peças importantes para o sucesso saírem em 2020. Diego Alves, Gerson, Jorge Jesus. Quem vai e quem fica no Mengão? Olá, seja bem-vindo a um Futebol Brasil. Eu sou o Lucas Figueiredo e eu já falo agora. Se você não é inscrito, aproveita porque aqui é conteúdo o tempo todo. Aliás, se inscreve e já baixa o aplicativo para ter notícias sempre no seu celular. Corre lá! O Flamengo pode ter algumas mudanças antes do começo do Brasileiro. Isso porque, mesmo sem jogar, muitos contratos estão chegando ao fim. Isso sem contar a janela de transferência europeia também está chegando. Então, para você que está curioso para ver como andam as negociações do clube carioca, segue a lista do que tem de mais atualizado nas novidades do mercado Mengão. Vamos começar com o Diego Alves, que foi em 2019 muito importante para o sucesso do Flamengo nas competições. Já com 34 anos de idade, ele tem contrato até o fim de 2020. Acho que esse, muito mais do que uma análise técnica, deve ser levado em conta que o histórico do jogador e a idade. Com 34 anos, Diego Alves não tem projeção no mercado europeu, nenhuma perspectiva de voltar ao velho continente em times de médio ou grande porte. Até porque não vale a pena para o jogador ir para um clube pequeno fora, quando ainda tem mercado grande dentro do Brasil, né? A primeira opção deve ser continuar vestindo rubro-negro para a próxima temporada, mas isso vai depender de alguns fatores que virão ainda nesse ano. Primeiro, o alto rendimento precisa continuar. Com o Flamengo mirando cada vez mais alto, o guarda-redes precisa acompanhar o nível técnico da equipe para manter a titularidade, né? O Flamengo precisa também resistir às investidas do mercado externo, no caso específico do Diego Alves, China e Arábia Saudita. Com o euro e o dólar nas alturas, as propostas vão ser cada vez mais tentadoras, tanto para o clube, que deve sofrer financeiramente com a quarentena, como para o jogador, que perto de se aposentar pode optar por um clube onde a exigência seja menor e o salário bem maior. Eu pessoalmente acredito na renovação por mais um ano com o goleiro, mas talvez seja a hora do Flamengo já buscar opções para uma saída muito em breve. Olha, Lincoln não está no fim de contrato, mas o rendimento abaixo do esperado e a chance de aumentar o caixa em período de pandemia podem ser grandes atrativos para uma negociação do atacante muito em breve. Eu acho que todo torcedor carrega uma mágoa, com aquele gol que poderia ter sido no Mundial do ano passado. Bem, Lincoln, se sair, não vai ser por causa de um lance. Ele foi um dos grandes destaques da categoria de base. E depois do recente sucesso de Paquetá e Vinícius Júnior no profissional, muitos esperavam um rendimento profissional dele que não aconteceu, Com apenas 3 gols nos 45 jogos e 3 anos que atuou pelo rubro-negro, ele está muito longe de ser o que se esperava dele. O Lokomotiv Moscou da Rússia já declarou interesse no jogador e com a chegada de fortes nomes e manutenção dos titulares, a decisão mais lógica seria optar pela venda dele. O jogador tem uma multa rescisória de 45 milhões de euros, mas com a deflação no mercado por causa da pandemia, é mais provável que as negociações girem em torno de um valor de mercado que é considerado dele. 6 milhões de euros. Com o euro em alta, isso pode se tornar ainda mais interessante para o Flamengo. E olha, eu vou falar que, vendo a atual situação do jogador e do clube, talvez seja essa a melhor opção para os dois. Diego Ribas é ainda, mesmo sem a titularidade, um dos líderes do grupo do Flamengo. E convenhamos que merecido, Desde 2016 no clube carioca, ele conquistou espaço e manteve um rendimento bom por toda a sua passagem. Mas com a chegada de opções de peso, em melhor momento, como Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson, o ex-Santos tem sido cada vez menos utilizado nos jogos, mesmo sendo um homem de confiança de Jorge Jesus. Como Diego Alves, ele também tem seu contrato acabando no fim desse ano de 2020, o que deixa aberta a possibilidade de saída em breve. Com 35 anos de idade, Diego tem uma situação um pouco parecida com o seu xará de nome. A possibilidade de fim de carreira e sem perspectiva nos gigantes europeus, sobram negociações com o futebol asiático e seus salários astronômicos. Mas diferentes de Diego Alves, o Ribas já criou uma identificação muito maior com o rubro-negro, além de ter o apoio da torcida, Eu não vejo a aposentadoria como uma opção para ele nesse ano, e mesmo que se tenha várias especulações, como por exemplo da volta do jogador para Vila Belmiro, é muito improvável que isso aconteça. Além da declaração do presidente José Carlos Pérez, que disse que o Santos não tem interesse no jogador, o salário alto vai totalmente contra a política que o Peixe tem adotado nas últimas negociações. Então, a renovação do Diego com o Flamengo ainda é a maior chance de desfecho para isso, algo que deve acontecer em breve para evitar qualquer possibilidade de pré-contrato com outro clube no meio do ano. Orlando Berri chegou em 2017 como a grande contratação do Flamengo para aquela temporada, Foi um dos destaques do Atlético Nacional campeão de 2016, igual o Borja, vendido por milhões de euros na temporada seguinte. Só que no Flamengo, apesar de não ter temporadas horríveis,
também não agradou. É hoje pouquíssimo utilizado pelo técnico português, acabou inclusive sendo improvisado na lateral, mas nada que agradasse o suficiente para justificar uma manutenção no clube. Ele é outro com o contrato acabando e a renovação é muito improvável, mas a venda também não está fácil de se fazer. E não foi por falta de interessados. No Brasil, Bahia, Curitiba e Cruzeiro já tentaram conseguir o jogador por empréstimo para 2020, mas o colombiano recusou todas as propostas. Fora do Brasil, o Cerro Porteño também teve uma proposta recusada agora no começo de 2020 e o Olímpia, que vinha sendo frequentemente vinculado ao jogador, já declarou que não irá fazer contratações nesse ano. BR já falou também que não pretende sair do Brasil para nenhum destino que não seja ou Argentina ou Europa. Então aqui restam duas opções, ao jogador e ao time. Orlando BR precisa ser flexível e se mostrar capaz de ser o substituto de Rafinha, uma posição ainda em aberto aos olhos de Jorge Jesus, ou deve muito provavelmente ser negociado com times fora do seu interesse, já que vão ser as únicas opções restantes para o jogador. Eu aposto na segunda opção. Agora, imagina comigo se o Gerson vai para a Premier League. Pois é, mas isso tem sido uma constante possibilidade para o meio-campista do Flamengo. Mourinho, desde que chegou no Tottenham, tem declarado o interesse em contar com o jogador e o rival Arsenal também se mostrava interessado na contratação. Gerson, que chegou no rubro-negro por 11 milhões de euros, não deve sair por uma proposta que não traga lucros ao time, algo em torno de 25 ou 30 milhões. Que por enquanto é o que ele está avaliado, né? Isso porque ele é um dos grandes destaques, não só do Flamengo, como de todas as competições que ele participou desde que voltou para o Brasil. Mas o grande empecilho para isso acontecer hoje é a pandemia e o que ela gerou e vai gerar no futebol inglês. Um dos campeonatos mais afetados do mundo, a Premier League já distribuiu os direitos televisivos aos grandes clubes e pode ser obrigada a devolver parte das quantias às empresas televisivas caso o campeonato tenha menos jogos ou termine do jeito que está hoje. Com milhões de euros em, digamos assim, suspensão, nenhum clube, mesmo que milionário, deve se aventurar em grandes negócios em primeiro momento. E o Flamengo não arriscaria perder um craque por pouco, né? Ou seja, 2020, não, o Gerson não deve sair do Flamengo, mas pelo menos em condições normais, né? Com um contrato até 2023, é provável que a partir do ano que vem ele volte a ser assediado por grandes clubes, não só da Premier League, como de outras ligas europeias, mas essa discussão a gente deixa mais pra frente. Vamos então finalmente falar de JJ, o treinador sensação do Brasileirão 2019 e da Libertadores também, está prestes a renovar seu contrato com o Mengão. Muito se especulou a volta a terras europeias, mas com poucos clubes à procura de treinadores e com a instabilidade gerada pela pandemia de Covid-19, o português está a um passo da renovação, com um grande detalhe. Apesar de já ter acertado os valores financeiros, Jorge Jesus pediu uma cláusula especial no seu contrato, uma possibilidade de rescisão amigável caso receba propostas para comandar times de Portugal ou da Inglaterra. Vale lembrar que o Newcastle já teria colocado o português na lista de opções para a próxima temporada. Com um salário de 1,5 milhão mensal, a renovação com o Flamengo deve sair nos próximos dias. E aí, você que é flamenguista, com quem você renovaria e quem você mandaria embora dessa lista? E se você não é torcedor rubro-negro, escreve aí pra gente também quem você gostaria de ter no seu time. Não esquece de deixar aquele like maroto e lógico, se quiser ver vídeos anteriores, você pode clicar aqui ou você pode clicar aqui. Valeu pela atenção, até a próxima.